Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa de Ciências e hoje a gente vai iniciar nossa aula de número 46. Então, sempre retomando um pouquinho da nossa aula passada. Na aula passada nós vimos que o reino dos fungos é formado pelos cogumelos, pelos mofos e bolores, pelas leveduras, que são seres vivos que têm uma vida livre, a grande maioria deles vive no ambiente de maneira livre, porém, algumas espécies podem sim causar doenças. E aí nós vimos que essas doenças podem atingir tanto animais, e aí são chamadas de micoses, quanto as próprias plantas, e são chamados e são doenças que causam severos danos à agricultura, podendo levar até a perda de safras inteiras. Então nós temos que dar um pouquinho de atenção para essas parasitoses causadas por fungos. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar com as outras utilidades dos fungos. Então, aqueles que servem de alimento para o ser humano, aqueles que produzem substâncias que são utilizadas para a fabricação de medicamentos, outros que são tóxicos, e a gente tem que se preocupar bastante com eles. Alguns são usados na indústria de alimento, porque realizam fermentação, e aí são utilizados para a fabricação de pães, bolos. Outros ainda que são decompositores de matéria orgânica. Então, todas são utilidades dos fungos que a gente vai ver mais um pouquinho na aula de hoje. Então, começando por aquelas espécies de cogumelos, pessoal, que são comestíveis, que servem de alimento para o ser humano. E aí nós temos uma grande variedade de cogumelos. O principal e o mais consumido no mundo inteiro, pessoal, é esse primeiro aqui, é o chamado champignon, ou cogumelo de Paris, do gênero Agaricus. São várias espécies desse gênero que são comestíveis e que são utilizados como fonte de alimento. O segundo mais consumido no mundo é o shimeji. O terceiro é o shiitake. Mas a gente tem que destacar também outras espécies que são muito consumidas, como o mortella, que é consumido lá em Paris, na França, pelo pessoal lá na Europa, e o cantarelo, que é muito consumido aqui no Brasil. Só que quando a gente fala em consumo de cogumelos, pessoal, ao redor do mundo inteiro, o Brasil consome ainda muito pouco. Não está na nossa cultura consumir cogumelo. Se eu te perguntar assim, aonde que você come cogumelo? Você vai ficar pensando para me responder. Aí eu vou te lembrar, na pizza? No estrogonofe? Aquele cogumelozinho que é vendido em conserva no mercado? É esse aqui, é o champignon, é o que a gente mais consome e realmente é o mais consumido no mundo inteiro. Os outros são muito utilizados na Ásia, pelos povos chineses, japoneses. Lá, para vocês terem uma ideia, eles consomem cerca de 8 quilos de cogumelo por pessoa por ano. No Brasil, a gente consome 160 gramas de cogumelos por pessoa por ano. Então, olha a diferença, não é realmente do nosso costume, mas são alimentos muito ricos em nutrientes, fibras, proteínas, sais minerais e vitaminas. Então, vamos pensar juntos um pouquinho, pessoal. Por que será que esses cogumelos, esses alimentos, ele vem sendo cada vez mais consumido pelas pessoas? Anote aí no seu caderninho.
Qual será então, pessoal, o motivo das pessoas estarem cada vez mais consumindo cogumelos ao redor do mundo inteiro? Porque os cogumelos são uma fonte de alimento extremamente saudável, como eu comentei com vocês. Se nós compararmos um vegetal com o cogumelo tem muito mais proteínas, tem muito mais fibras, tem vitaminas, tem sais minerais. Alguns, pessoal, chegam a ter propriedades medicinais que são usadas lá desde a antiguidade pelos povos chineses. Então, toda essa riqueza nutricional faz com que os cogumelos sejam cada vez mais utilizados pelos diferentes povos ao redor do mundo como fonte de alimento. Principalmente, pessoal, quando a gente tem um aumento do número de pessoas que estão comendo menos carne por conta das questões de saúde e também ambientais. Nós sabemos que a produção de carne gasta muita água. É um custo muito elevado para o planeta, é um custo ambiental muito grande você produzir um quilo de carne que chega aí na tua mesa. E algumas pessoas estão se conscientizando disso e deixando de comer carne ou comendo menos. E o cogumelo, ele entra aí como uma importante fonte, principalmente de proteína, que acaba substituindo a carne. Você que mora em Castro, em Tijucas do Sul, ou aqui na região metropolitana de Curitiba. Essa região, olha que legal, é a segunda maior região produtora de cogumelos no Brasil, principalmente a região de Castro. Então, se você mora aí, busque na sua região conhecer uma produção desse ser vivo, para você ver como é bacana. Eles são cultivados com substratos próprios preparados, eles têm que ficar em locais climatizados, existe toda uma cultura própria, é um pouco complicadinho você produzir esses organismos, mas eles são cada vez mais procurados pelas pessoas para o consumo. Então, é uma atividade econômica extremamente rentável e que pode sim trazer um benefício enorme para toda a região onde ele é produzido. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre aqueles cogumelos que fazem a fermentação. Então, a gente viu que alguns seres vivos podem ser aeróbicos, utilizar o gás oxigênio na sua produção de energia para sobreviver, é a grande maioria dos fungos, porém, a gente viu que existe também seres vivos que são anaeróbicos, que podem ou não viver na presença do oxigênio, mas podem utilizar o próprio açúcar para a produção da energia necessária para sobreviver, no processo chamado de fermentação. Então, alguns fungos têm essa capacidade. Eles podem viver em ambientes sem oxigênio, ou muito pobres em oxigênio, e utilizar o açúcar disponível ali para produzir a energia necessária para sobreviver. São os chamados anaeróbicos facultativos, que fazem a fermentação. E olha que interessante. Quando os fungos são fermentadores, eles podem ser utilizados na produção de alimentos. Alguns fungos são, na sua fermentação, eles liberam bolinhas de gás carbônico. E eles são utilizados, então, para a fabricação de fermentos. O fermento que a gente coloca no pão, na massa. Por quê? Quando você mistura o trigo, a água, às vezes vai ovo, leite, e você bota o fermento vai utilizar o açúcar daqueles ingredientes para produzir sua energia. E de quebra vai liberar gás carbônico. E o gás carbônico fica retido naquela massa, fica preso dentro daquela massa. E aquela massa vai crescendo. E a massa vai ficando fofinha. Olha que interessante essas imagens que eu trouxe para vocês da fermentação que ocorre lá na massa. Vai formando bolinhas de gás carbônico produzidos pelos fungos e vai deixando aquele pão fofinho e gostoso para você poder comer aí na sua casa. Nós temos o fermento que pode ser fabricado em pasta ou aqueles granulozinhos que a gente viu na aula passada. Se você está em casa direto com a sua mãe, sua mãe, sua avó, sua tia, seu tio faz pão, você acompanha um dia e veja como é que funciona ali a fabricação de pães. Acompanhe ele fazer a massa, veja que a massa fica bem pequenininha e ela tem que deixar a massa descansar e crescer. Justamente para quê? Para que os fungos façam a fermentação e consigam deixar aquela massa fofinha. Muito interessante. Alguns fungos fazem a fermentação chamada
alcoólica, pessoal. Transformam o açúcar da cevada, ou do trigo, ou da uva em álcool. E aí a gente usa isso para produzir as bebidas alcoólicas, principalmente as cervejas e os vinhos. E a gente ainda tem alguns fungos, pessoal, que são usados na fabricação de queijos. Como a gente tem aqui aquele queijo que tem aquelas partezinhas verdes, aquele verde são os fungos. É o queijo Rutherford. E alguns outros queijos também são utilizados alguns outros fungos também são utilizados na fabricação de queijos. Então a gente pode observar que são organismos que estão presentes no nosso dia a dia, desde a antiguidade, né, pessoal? Se a gente pensar no pão como alimento, o pão é um dos alimentos mais antigos da história da humanidade. Então, esses organismos fazem parte da nossa vida e por isso que a gente tem que estudá-los, para conhecê-los, certo? Muito bem. Vamos então ao nosso primeiro quiz da aula de hoje. Por que uma pessoa não deve consumir um cogumelo que ela encontre no ambiente? Olha lá, será que é a letra A, porque são decompositores de matéria orgânica? Ou será que é a letra B, porque pode ser um cogumelo tóxico ao nosso organismo? Ou letra C, porque cogumelos não são comestíveis? Ou letra D, porque são indigestos e amargos? Tente responder aí no seu caderninho. Resposta correta, pessoal, letra B. Por que pode ser um cogumelo tóxico, pessoal? Já pensou? Você está lá no jardim, passeando, fazendo uma trilha, tem vegetação, um bosque, enfim. Você encontra um cogumelo. Fala, nossa, que delícia! Você coleta esse cogumelo, leva para casa e come. E se ele for um cogumelo tóxico, pessoal? E se você se intoxicar? Você não é especialista em cogumelo. Eu não sou especialista em cogumelo. Se eu olhar os cogumelos, eu não sei se um é tóxico e o outro não é comestível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os cogumelos. A gente só come cogumelo, pessoal, que a gente compra no mercado, combinado? Isso é importante. Vamos falar um pouquinho sobre aqueles fungos usados na indústria farmacêutica para produzir remédios. Lembra que eu contei a história para vocês daquele cientista, o Alexander Fleming, que estudava as bactérias? E que um dia ele saiu de férias e esqueceu uma plaquinha cheia de bactérias na bancada do seu laboratório? E foi para as férias e esqueceu lá. Quando ele voltou das férias, lembra que estava cheio de fungo nessa plaquinha? Aí o que ele fez? Pegou o microscópio e foi ver como é que estavam as bactérias. E as bactérias estavam mortas. E aí ele foi estudar o fungo. Aquele fungo liberou alguma substância que matou as bactérias. E aí ele descobriu a penicilina, pessoal. Uma substância produzida pelo fungo chamado penicílio. Trouxe aquela imagem para a gente recordar da aula dos Monera. Então, a penicilina foi o primeiro antibiótico descoberto pelo homem. Lembra que eu contei para vocês que foi uma grande revolução na história da medicina? Porque até então, até a Primeira Grande Guerra Mundial, morreram muitos soldados por conta principalmente das infecções causadas por bactérias nos seus ferimentos. Mas, logo depois da Primeira Guerra Mundial, o Fleming descobriu a penicilina, que já foi utilizada na Segunda Grande Guerra e trouxe uma sobrevida muito maior para os soldados. Então, realmente foi uma revolução na história da medicina. Mas não é só o penicillium que produz substâncias importantes. Existe um outro fungo que produz a ciclosporina,
uma substância, pessoal, utilizada como imunossupressor. O que é isso? Quando uma pessoa precisa de um transplante de órgão, algum órgão dela não funciona mais, ela precisa trocar. A única chance que ela tem de sobreviver é se ela fizer um transplante de órgão. Esse medicamento, ele é usado justamente para o organismo não rejeitar aquele novo órgão. Ele diminui um pouquinho o nosso sistema de defesa, o nosso sistema imunológico, impedindo que o nosso organismo ataque aquele órgão achando que ele é um invasor. Claro, ele é um órgão diferente do seu corpo, não tem as mesmas células que você tem. Então, o teu organismo pode rejeitar. E esse medicamento é usado justamente para o organismo não fazer isso, não rejeitar esse órgão. Olha que interessante. Olha quanta pesquisa, pessoal, é feita com esses organismos para você poder desenvolver esses medicamentos ao longo de décadas e décadas de muito estudo. Muito bem. Agora, olha essa reportagem que eu trouxe para vocês, que bacana. É um milagre. Imagine uma descoberta que possibilitasse a cura de várias doenças fatais e que permitisse salvar a vida de milhões de pessoas de uma só vez. Pensou? Pois essa descoberta já aconteceu. A penicilina é um remédio tão fantástico que os seus efeitos chegaram a ser comparados a um milagre. Olha que interessante a colocação dessa autora dessa reportagem. Agora vamos tentar responder juntos lá no caderninho. A penicilina é um remédio contra quais micro-organismos? Falei já de novo nessa aula, vamos relembrar? Antibióticos, pessoal, são medicamento contra bactérias. Olha que interessante como continua essa reportagem. A penicilina foi o primeiro antibiótico usado com sucesso no tratamento de infecções causadas por bactérias. A palavra antibiótico vem do grego e significa contra a vida. Mas não contra a nossa vida, né, pessoal?
mas contra a vida das bactérias. Olha que legal, realmente mostrando para vocês que foi uma grande revolução na história da nossa medicina. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, da capacidade que todos os fungos têm de serem decompositores de matéria orgânica. Essa capacidade está relacionada à sua nutrição, porque todos os fungos são heterotróficos, ou seja, se alimentam de substâncias que estão dissolvidas no ambiente. Eles têm um tipo de nutrição heterotrófica. Por isso mesmo, alguns são parasitas, nós já falamos sobre ele na aula passada, mas a grande maioria está no ambiente fazendo a decomposição da matéria orgânica. O que era essa decomposição? O fungo libera substâncias no ambiente, essas substâncias vão degradando, vão quebrando as partículas desses restos orgânicos em partículas bem microscópicas, bem pequenininhas, que vão sendo devolvidas ao ambiente. Uma parte dessas substâncias o fungo absorve para obter a sua fonte nutricional, sua fonte de alimento, e outra parte acaba sendo devolvida para o ambiente. Então, nós dizemos, pessoal, que os fungos têm uma digestão que é extracelular, porque ele digere aquelas substâncias fora do seu corpo e depois já absorve os nutrientes prontos. Só que essa capacidade, ela não traz só benefícios, né? Como nós vimos, alguns são parasitas e outros, pessoal, podem liberar substâncias no ambiente que são tóxicas e aí podem causar uma certa toxicidade aos seres vivos, não só ao ser humano, mas algum animal que possa vir a se alimentar desse fungo. Eu trouxe aqui 3 exemplos apenas de fungos, cogumelos, que são tóxicos, pessoal, que causam que tipo de intoxicação? Neurológica, afeta o sistema nervoso, pode causar inclusive alucinação, a pessoa fica vendo coisa que não existe, e problemas no estômago e no intestino. Agora, olha este cogumelo tóxico, pessoal, o Amanita muscaria. O que te parece esse cogumelo? É o cogumelo mais bonitinho de todos, né? Se eu te pedir para desenhar um cogumelo, eu tenho certeza que você vai fazer esse cogumelo vermelhinho com pintinhas brancas. É o cogumelo do desenho animado. Só que é um dos cogumelos mais tóxicos que existe. Se você estiver passeando e encontrar esse cogumelo no ambiente, no jardim, no bosque, no parque, não chegue perto, porque ele é tóxico. Só de pegar nele e depois coçar os olhos, você pode sim ter alguma reação alérgica. Então, mantenha distância. Tire uma foto bem bonita, guarde e é isso que você vai ter dele, porque ele é tóxico. A cor vermelha dele, inclusive, indica, pessoal, para os outros seres vivos, um sinal de alerta. Não chegue perto, porque aqui você está correndo perigo. E é verdade. E eu trouxe ainda o Ramaria tóxica, que é uma outra espécie de cogumelo tóxico, e o Psilocybe. E olha que interessante. O que te parece o Psilocybe? Parece o quê? Um cogumelo comestível, não parece? Não parece champignon? Se você olhar assim, você não conhece? Você conhece champignon que está em conserva dentro do vidrinho que você compra no mercado? Aí você está passeando, você olha, nossa, é um cogumelo que eu posso comer. Você vai lá, pega e come. Problema, pessoal. É tóxico, pode te intoxicar, pode inclusive levar à morte. Tem que tomar muito cuidado. Cuidado também com os animaizinhos de estimação, né, pessoal? Se ele estiver ali cheirando algum cogumelo, alguma coisa, tire ele dali, porque ele pode também acabar se intoxicando. Então, vamos responder esta pergunta, que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Quais será que são as principais causas de intoxicação pela ingestão de cogumelos? Anote aí no seu caderno com capricho.
Então, pessoal, normalmente as pessoas acabam se intoxicando porque elas ingerem acidentalmente um cogumelo que é tóxico. Justamente isso que eu falei para vocês, a pessoa está lá no ambiente, está passeando, encontra um cogumelo, acha que é comestível, leva para casa e come. Nem pensar fazer isso, pessoal. A gente só pode consumir cogumelos que são comprados. Vamos combinar assim, vai no mercado, compra aquele bonitinho, empacotadinho, que você tem certeza que aquele é de comer. Os outros a gente não sabe, a gente não tem conhecimento, pessoal, para distinguir espécies de cogumelos. Muito bom. Agora vamos a mais um quiz da nossa aula. Muitos fungos são utilizados na indústria de alimentos. Qual característica dos fungos está associada a essa utilização? Será que é a letra A, a sua capacidade de decomposição da matéria orgânica? Ou será que é a letra B, a capacidade de produzirem substâncias tóxicas ao nosso organismo? Ou letra C, por serem autótrofos fotossintetizantes? Ou letra D, algumas espécies serem fermentadoras, ou seja, anaeróbias facultativas? Anote no seu caderno a resposta correta. Resposta correta, pessoal, é a letra D. A característica que faz com que os fungos sejam utilizados na indústria de alimentos é a sua capacidade de fermentação. Algumas espécies serem fermentadoras, ou seja, anaeróbias facultativas. Transformam aquele açúcar do ambiente que elas estão em energia para sobreviver, de quebra liberam gás carbônico ou álcool. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho daqueles fungos decompositores de matéria orgânica, que são todos, pessoal. Todo o fungo, todas as espécies de mofos, bolores, leveduras, cogumelos
são decompositoras de matéria orgânica. Heterotróficas, por isso decompõem a matéria orgânica. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Aqueles fungos que estão presentes no nosso dia a dia, os fungos estão em toda parte, pessoal, principalmente os seus esporos, a gente não enxerga. E eles, a hora que encontram uma matéria orgânica, eles começam a decompor aquela matéria orgânica. Se é um resto de alimento que está ali na fruteira, passando já um pouquinho do prazo de ser consumido, ele vai começar a decomposição. A gente vê direto isso acontecendo na nossa fruteira, até mesmo dentro da geladeira, dependendo do tempo que o alimento está ali, os fungos começam a decomposição. E no ambiente, né, onde eles agem de maneira importantíssima, pessoal. Por quê? Porque eles se instalam naqueles troncos de árvores caídas, nos galhos, nas folhas, nos seres vivos, animais, micro-organismos que morrem, que precisam ser decompostos. Então, eles transformam aquele corpinho daquilo que foi um ser vivo em pequenas partículas minerais que são devolvidas ao solo, fazendo, portanto, a decomposição de toda essa matéria orgânica. Essa ciclagem, essa reciclagem natural da vida no nosso planeta. Por isso, junto com as bactérias, os fungos são responsáveis, pessoal, por toda a reciclagem da matéria orgânica no nosso planeta. Agora eu trouxe uma questão interessante para a gente pensar um pouquinho. Olha lá, quando nós separamos o lixo reciclável do lixo orgânico, nós temos uma impressão de que o orgânico não é reciclável. Por que essa ideia está correta ou não está correta? Será que essa ideia está correta, que o orgânico não é reciclável e que o resto é reciclável? Tente pensar um pouquinho depois de tudo que você ouviu nessa aula. Será que essa ideia está correta? Sim, não e por quê? Anote no seu caderno.
Então, pessoal, na verdade, essa ideia de que o orgânico não é reciclável, ela não está certa. Não está certa por quê? Porque os fungos são os responsáveis por essa reciclagem. Só que é uma reciclagem natural, pessoal, é uma reciclagem que é feita no próprio ambiente, pelos próprios seres vivos, bactérias e fungos. Então, essa ideia de que o lixo orgânico ele não é reciclável não está correta. Mas agora eu trouxe uma outra pergunta para vocês. Olha como a gente tem que pensar nas coisas, pessoal. Qual a importância de separarmos, então, o lixo orgânico dos demais materiais? Se a professora falou que é tudo reciclável, só que um é reciclado naturalmente e o outro é reciclado pelo homem, qual a importância da gente separar esses dois tipos de lixo? Responda aí no seu caderno. Importância, pessoal? A importância é que o lixo orgânico, se ele for separado, ele vai para um aterro sanitário e ele vai ser rapidamente decomposto por fungos e bactérias que estão naquele ambiente. Enquanto que os outros materiais, plástico, papel, vidro, metal, ele pode ser encaminhado para uma usina de reciclagem para ser reutilizado de novas maneiras, de outras formas. Então, olha lá, o lixo orgânico pode ir para um aterro e ser decomposto naturalmente, de forma rápida, enquanto que os demais materiais podem ser reutilizados, podem ser utilizados na fabricação de novos produtos. E por que isso é importante, pessoal? Porque os recursos naturais do nosso planeta, alguns podem até ser renováveis, porém, a grande maioria deles é não renovável. Se a gente pensar no metal, o metal é um recurso natural não renovável.
As extrações de metais ao redor do mundo causam poluições fantásticas. Olha os acidentes que a gente viu com barragens de exploração de minérios no Brasil ao longo desses anos. Mataram pessoas, poluíram o ambiente. Então a gente tem que pensar que quanto menos lixo a gente produzir, quanto mais lixo a gente conseguir reutilizar e reciclar, melhor vai ser para o planeta e para o ser humano. Então a questão do lixo, pessoal, é muito importante. Quanto menos a gente consumir de plástico, de papel, de metal desnecessariamente, melhor. Quanto mais a gente conseguir utilizar produtos reutilizáveis, retornáveis, melhor para todo mundo. Essa ideia de que o lixo reciclável e o lixo orgânico tem que ser separado é fantástica. O estado do Paraná, inclusive, ele é pioneiro na separação de lixo no Brasil. A cidade de Curitiba e o estado do Paraná têm campanhas fantásticas de reciclagem de lixo. Com certeza, estamos dentre os estados do Brasil, somos o primeiro lugar na reciclagem. Mas cada um tem que fazer a sua parte dentro de casa. E isso que é bacana, pessoal, porque cada um pode ajudar e contribuir um pouquinho para a melhoria do ambiente em que vive. Muito bem. Agora vamos para o último quiz da aula de hoje. Quais são os seres vivos responsáveis pela reciclagem natural da matéria orgânica no nosso planeta? Será que você consegue responder? Claro, né, pessoal? Letra A, será que são os vírus e as bactérias? Ou letra B, as cianobactérias e as algas unicelulares? Ou letra C, os protozoários e algas unicelulares? Ou letra D, bactérias e fungos? Essa é fácil, pessoal. Resposta correta, bactérias.
Bactérias e fungos são os decompositores, fazem toda essa reciclagem, repetição desse ciclo, por isso reciclagem dessa matéria orgânica no nosso planeta. Com isso, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje, pessoal, aonde nós trabalhamos um pouquinho sobre o papel dos fungos, principalmente no ambiente e na economia. Nós vimos sim que alguns têm uma vida parasitária e causam doenças, mas que a grande maioria tem uma vida livre. Podem ser tóxicos, mas podem ser utilizados como fármacos. Uma grande quantidade é comestível. Todos são decompositores de matéria orgânica por serem heterotróficos com uma digestão extracelular. E alguns ainda, como as leveduras, têm a capacidade de fazer a fermentação, são anaeróbios facultativos e aí são utilizados na indústria de alimentos, na fabricação de fermentos, bebidas alcoólicas e queijos principalmente. Pessoal, não esqueçam de que entrar no seu Classroom, acessar a questão que marca a sua presença na aula de hoje. Não deixe de marcar a sua presença porque você não pode levar falta. É importante você entrar lá para marcar a sua presença. E se você não tem acesso ao Classroom, não deixe de entrar em contato com a sua escola para pegar o seu kit impresso e manter as suas atividades em dia. Nos vemos na aula passada. Desculpa, pessoal, nos vemos na aula que vem.